Olá, galerinha do Bibliclube, tudo bem com vocês? Aqui é o seu amigo contador de histórias. E hoje vamos embarcar em uma aventura simplesmente épica, uma das mais incríveis de todos os tempos. Já imaginaram ter que sair correndo de um lugar, mas não é tipo correr do pega-pega, não. É uma nação inteira se mudando. Preparados? Então peguem a pipoca, se ajeitem na cadeira, porque hoje vamos contar a história Êxodo, a grande saída do povo de Deus do Egito. Tudo começa há muito tempo atrás. O povo de Deus, os hebreus, morava no Egito. No começo era tudo tranquilo, sabe? Mas o tempo passou. Um faraó, que era o rei do Egito, assumiu o poder e ele não era nem um pouco legal. Ele ficou com medo porque os hebreus estavam se tornando muito numerosos e fortes. Sabe o que ele fez? Transformou todo o povo em escravo. Imagina só! Eles tinham que trabalhar o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante, construindo cidades gigantescas, sem descanso e sem recompensa. Era uma vida muito triste e difícil. Mas em meio a tanto sofrimento, o povo nunca deixou de orar. Eles clamavam a Deus: Senhor, por favor, nos ajude, nos tire daqui. E Deus, que ouve todas as nossas orações, estava prestando atenção. Ele tinha um plano. E esse plano começava com um bebezinho muito especial, que foi salvo de um jeito super inusitado. O nome dele, Moisés. A mãe de Moisés, para protegê-lo de um decreto terrível do faraó, o colocou numa cestinha e o deixou no rio Nilo. Parece loucura, né? Mas a irmãzinha de Moisés ficou de longe, vigiando. E quem encontrou o cesto? A própria filha do faraó. Ela teve compaixão e decidiu criar o bebê como se fosse seu filho. Então Moisés cresceu no palácio com tudo do bom e do melhor, como um príncipe do Egito. Que mudança, hein? Moisés cresceu e se tornou um homem forte e inteligente. Mesmo vivendo no luxo, ele sabia que era hebreu e seu coração doía ao ver o sofrimento do seu povo. Um dia, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e, num impulso, acabou se metendo em uma grande confusão e teve que fugir do Egito. Ele foi para bem longe, para o deserto, onde se tornou um pastor de ovelhas. Por 40 anos, ele viveu uma vida simples, longe de toda aquela agitação. Ele deve ter pensado que sua vida seria assim para sempre. Mas Deus tinha outros planos. Um dia, enquanto cuidava de suas ovelhas, Moisés viu algo inacreditável. Uma moita, um arbusto, pegando fogo, mas o fogo não a queimava. Uau! Curioso, ele se aproximou e de repente ouviu uma voz vindo do meio do fogo. Era Deus. Deus disse: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o clamor deles, e eu escolhi você para libertá-los. Moisés ficou assustado. Eu? Mas como, Senhor? Eu nem sei falar direito. O faraó não vai me ouvir. Ele deu um monte de desculpas. Acho que todos nós faríamos o mesmo, né? Mas Deus foi paciente e disse: não se preocupe, eu estarei com você e seu irmão Arão vai te ajudar a falar. Deus até deu a Moisés um cajado com poderes especiais para mostrar que o poder vinha dele. Então, com o coração cheio de medo, mas também de fé, Moisés obedeceu e voltou para o Egito. Chegando lá, Moisés e Arão foram direto falar com o faraó. O Deus dos hebreus diz: deixe o meu povo ir. E a resposta do faraó? Uma gargalhada. Quem é esse Deus para que eu obedeça a ele? Não vou deixar ninguém ir. Pelo contrário, agora eles vão trabalhar ainda mais. O coração do faraó era duro como uma pedra. Então Deus mostrou seu poder de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Ele enviou 10 pragas, 10 sinais incríveis sobre o Egito. A cada praga, Moisés pedia para o faraó libertar o povo, mas o coração dele continuava endurecido. A água do rio Nilo virou sangue e surgiram rãs por toda parte. Imagina rãs na sua cama, na sua comida. Eca! Depois vieram piolhos, moscas, doenças nos animais,
feridas nas pessoas, uma chuva de pedras e fogo, gafanhotos que comeram toda a plantação e, por fim, uma escuridão total que durou 3 dias. A cada praga, o faraó dizia: Ok, eu deixo. Mas assim que a praga passava, ele mudava de ideia. Teimoso, hein? Teimoso, hein? A 10ª e última praga foi a mais séria de todas. Deus avisou a Moisés que naquela noite ele passaria pelo Egito, mas ele deu uma instrução muito importante para proteger o seu povo. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeirinho e passar o sangue dele nos umbrais, nas laterais e na parte de cima da porta de casa. Quando um anjo de Deus passasse e visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa, e todos lá dentro estariam seguros. Essa celebração ficou conhecida como a Páscoa, que significa passagem. Naquela noite, tudo aconteceu como Deus disse. Houve um grande choro no Egito, porque em todas as casas que não tinham o sinal do sangue, algo muito triste aconteceu. Finalmente, o faraó, desesperado, chamou Moisés e Arão no meio da noite e disse: Vão embora. Saiam daqui, vocês e todo o seu povo. Levem tudo o que é de vocês e vão. A liberdade havia chegado. Imagine a correria. O povo hebreu não teve nem tempo de esperar o pão crescer. Eles pegaram a massa sem fermento e saíram às pressas. Eram mais de 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Uma multidão gigantesca seguindo Moisés, finalmente livre da escravidão. Deus guiava o caminho deles de uma forma espetacular durante o dia. Uma coluna de nuvem para proteger do sol e durante a noite, uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Que GPS divino, hein? Mas a história não acaba aí. Quando o faraó viu que o povo tinha realmente ido embora, sabe o que ele fez? Se arrependeu. A teimosia voltou com tudo. Ele juntou seu exército com os melhores carros de guerra e foi atrás dos hebreus para trazê-los de volta. O povo, ao ver o exército se aproximando, ficou apavorado. Na frente deles estava o imenso Mar Vermelho. Atrás, o exército furioso do faraó. Parecia o fim da linha. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, eles gritaram. Mas Moisés, cheio de fé, disse ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Então, Deus disse a Moisés: Estenda o seu cajado sobre o mar. Moisés obedeceu. E então, o milagre mais famoso de todos aconteceu. Deus enviou um vento forte que soprou a noite inteira, e as águas do Mar Vermelho se dividiram, formando 2 paredes gigantes de água, uma de cada lado, e um caminho seco no meio. Uau! O povo hebreu atravessou o mar a pé em terra seca. Quando todos já estavam do outro lado, salvos, o exército egípcio entrou no mesmo caminho para persegui-los. Mas aí Deus disse a Moisés para estender o cajado novamente. E as águas voltaram ao seu lugar, cobrindo todo o exército do faraó. Ninguém sobreviveu. Naquele dia, Deus libertou seu povo de forma definitiva e poderosa. Que história, pessoal! A moral aqui é gigantesca. Primeiro, Deus sempre ouve o nosso clamor, mesmo quando parece que a situação é impossível. Segundo, a obediência a Deus, como a de Moisés, pode nos levar a fazer coisas que nunca imaginamos ser capazes. E o mais importante, Deus é um libertador. Assim como ele libertou o povo da escravidão do Egito, ele também quer nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. O medo, a tristeza, os erros. A Páscoa com o sangue do Cordeiro já apontava para Jesus, que é o nosso Cordeiro perfeito, que nos salva e nos dá uma nova vida. Deus tem sempre um plano de livramento e salvação para nós, mesmo quando estamos encurralados entre o mar e o exército inimigo. Confie nele! E aí, gostaram da nossa aventura de hoje? Foi incrível, né? Você curtiu? Não se esqueça de deixar aquele like caprichado, se inscrever aqui no Bibliclube para não perder nenhuma história e compartilhar com todos os seus amigos. Deixe nos comentários qual parte você mais gostou. Um abraço gigante e até a nossa próxima viagem pela Bíblia. Tchau, tchau!